Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Zona Esportiva. Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho. 6 de 6, né? 6 de junho. Sempre lembrando que o Zona Esportiva tem o apoio de Posto Rota 11, o posto mais central da cidade. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Maria Vaidosa, que veste os apresentadores do programa Antônio Testes e Hoje Rosado. Também chegando com a gente agora o Planeta Bola, né? Isso aí, né? Planeta Bola. Também está chegando com a gente Barrichello Empréstimos e também X do Toco. Já a partir dessa semana estaremos com todos apoiando também o programa Zona Esportiva, que já a partir do final do mês, início do próximo mês, vai ter um espaço maior e aí com muito mais informações. Mas nós estamos chegando nesse programa mais uma vez com o Matheus Beltrame. Ele que está feliz da vida, só ele, este final de semana, que teve aí programação esportiva. Foi um final de semana de campos muito molhados, né? E por isso o prejuízo nas rodadas das várias competições que tinham na cidade, mas como ele tem ali um gramado bom do futebol 7, dá para praticar bem o esporte, ele pôde realizar a sua competição, a sua terceira Copa, e está aqui para contar para a gente. Tudo bem, Matheus? Muito bom dia. Bom dia. Feliz da vida, os bolsos cheios, né? Ajuda, né? Na verdade, nós tivemos um sábado, bom dia aos nossos telespectadores, bem interessante, né, Copa Estadual de Futebol 7 com bastante público. Porque aquele público que tradicionalmente estaria no veterano, né? Parte dele foi acompanhar o Futebol 7, porque tem amigos envolvidos, e isso foi bacana mesmo. O gramado sintético, como eu já havia falado aqui em outras oportunidades, né? Ele tem uma secagem mais rápida, a drenagem facilita. Então, só um temporal mesmo para causar um prejuízo de não realização da rodada que possa prejudicar também a área externa do planeta bola. Caso contrário, há jogo e nós tivemos uma rodada cheia, agora a segunda rodada. Não digo cheia, mas tivemos uma rodada agora, a segunda, com 4 jogos no sábado e 2 no domingo. Pois é, o fato de não ter acontecido a rodada do veterano ajuda muito, porque alguns dos atletas que participam das equipes de veterano também jogam lá a competição do futebol 7. Com isso, a totalidade se deslocou para lá. É verdade, e o amador também, a gente tem maior problema até com o amador. São mais atletas que jogam no amador e no futebol 7. No veterano a gente tem alguns personagens que não necessariamente conseguem atuar todo sábado em função do veterano, né? Mas por coincidência, a maioria das equipes que jogou no final de semana até não tinha atletas diretamente envolvidos com o futebol de veteranos no sábado, né? E no domingo facilitou para alguns atletas que poderiam ter compromisso com o futebol amador de ter jogado aí no domingo tranquilamente pela Copa Santa Maria de Futebol 7, já que hoje em dia os atletas que costumam jogar futebol, eles não jogam só futebol de campo, eles jogam o salão e o futebol 7, né? Então, acabam se envolvendo em 3 modalidades diferentes, o salão dia de semana, o futebol de campo aos domingos e o futebol 7 ou no sábado ou no domingo à tarde, né? Porque eu volto a frisar, né? O Planeta Bola é um local onde o pessoal costuma alocar horários para jogos amistosos, seja contra adversários ou seja para turmas que jogam entre si, aí acaba fazendo com que jogos do futebol 7 não possam ser realizados aos dias de semana, como inclusive já foi me questionado isso várias vezes, mas a gente infelizmente não tem essa possibilidade, senão é o horário que você está perdendo, né, em relação a jogos do futebol 7. Por isso os jogos acabam sendo, pelo menos na primeira fase, no sábado e domingo à tarde. Matheus, algum fato assim pitoresco que tenha acontecido esse final de semana que tu possa trazer para a gente mais engraçado, alguma coisa que tenha te chamado a atenção extra campo? Olha, às vezes acontece, e eu falo isso com certa tranquilidade, porque a gente tem conversado constantemente com a equipe da arbitragem, capitaneada pelo Luiz Carlos Lemos e pelo Gerson, e agora com o auxílio luxuoso do nosso amigo Nenê, que pôde trabalhar com o Luiz Carlos Lemos e com o Gerson Luiz Santos, tanto no sábado quanto no domingo. Às vezes, nem todas as pessoas têm conhecimento exato das regras, e os próprios árbitros acabam muitas vezes se equivocando em determinadas decisões. Vou dar um exemplo bem claro. No sábado, por exemplo, algumas jogadas de carrinho, o cartão amarelo não estava sendo aplicado,
tanto pelo Gerson Luiz Santos, tanto pelo Luiz Carlos Lemos quanto pelo Nenê. E aí, no domingo, o próprio Gerson Luiz Santos, conversando comigo, Matheus Beltrame, me repassou que já havia solicitado aos colegas e que eles estavam pecando não na aplicação da infração, mas sim na aplicação do cartão amarelo, que segundo o próprio Gerson Luiz Santos, faz parte no momento em que tu marca uma infração de carrinho. E tivemos no domingo, no jogo The Blacks e Soares Futebol Clube, 2 gols da equipe do The Blacks anulado. Um porque a bola quicou 2 vezes na frente do goleiro e o árbitro Gerson Luiz Santos entendeu que o atacante atrapalhou a visibilidade do goleiro. Segundo o Gerson, essa é uma regra no futebol 7 bastante discutida. Ela não chega a ser bem clara quanto ao atrapalhar ou não o goleiro, até porque o pessoal do The Blacks questionava que a bola antes de chegar ao gol teria quicado 2 vezes. Depois teve um outro lance em que o jogador Fon alega que a bola bateu no seu peito e o lance originou um gol da sequência, mas o Gerson Luiz Santos anulou o gol entendendo que ela bateu no seu braço. Então, o futebol 7 muitas vezes é tão rápido, a tomada de decisão e a situação em que a infração ocorre, que o próprio jogador e a arbitragem muitas vezes divergem daquilo que ocorreu. Ou a própria equipe tem uma leitura diferente daquilo que ocorreu. Então, eu acho que são situações dentro do futebol 7, e eu não citei aqui o exemplo da arbitragem para crucificá-las, muito pelo contrário. Eu acho que são tantos detalhes da regra, e muitas vezes mesmo aqueles que têm conhecimento da regra acabam, em determinadas situações, tomando decisões que não são as decisões 100% corretas, e aí é bom a gente ter esse diálogo e ter essa conversa, porque aí, dependendo do que acontece em determinado jogo, a situação para o jogo seguinte ela tem que ser reavaliada. Claro. Vou testar um outro exemplo. Um atleta expulso da equipe do Largados Esporte Clube, o amigo Alexandre, conhecido como Cobra, havia sido expulso no primeiro jogo do Tamoio. O Cobra que joga no time do Lagarto. Largados. Ele havia sido expulso no primeiro jogo contra o Tamoio e no jogo do final de semana contra o Esporte Clube Azar, ele estava no banco, Sim. Ele estava fora da quadra, mas junto aos seus jogadores no banco, estava se manifestando. Qual a conversa que eu tive com o Gerson no domingo? O Gerson estava de mesário. Para que os árbitros tivessem cuidado de evitar que aquele atleta permanecesse junto ao banco de reservas. Aí muita gente me questionou dos próprios atletas e dirigentes de outras equipes, mas ele não estava dentro da quadra, não estava atrapalhando. Mas só o fato dele estar no banco, a outra equipe poderia se sentir prejudicada Sim. E poderia até ter solicitado a paralisação do jogo, que não ocorreu, para que esse atleta expulso fosse retirado do banco, porque no momento em que ele fala qualquer tipo de palavra, ou mesmo de incentivo, ele está lá junto com a sua equipe. Então, é bom às vezes a gente que está de fora e não está arbitrando o jogo, está apenas auxiliando a coordenar o evento, perceber essas situações para dialogar com a arbitragem, para que num próximo momento, se alguma falha houve, possa ser corrigido para que esse tipo de incidente não venha mais a ocorrer, para que depois ninguém saia reclamando, dizendo, não cuidam isso, não. A gente procura sempre evoluir e cada vez aprimorar mais, porque são fatos que ocorrem muitas vezes não estão previstos, né, antes de um jogo começar, por exemplo. Por isso eu fiz questão de citar esses 3 elementos que eu acho importante para a sequência da competição, para que a gente possa cada vez aprimorando mais também a nossa estrutura, para determinar, porque muitas vezes o torcedor, como é um espaço mais aberto ali, a gente meio que improvisou um fechamento para os bancos de reservas, muitas vezes um torcedor, um cara que se sente membro de comissão técnica, não relacionado da ficha, ele quer estar junto com a sua turma ali no banco. Mesmo que ele não venha atrapalhar o jogo, é um cuidado que se tem que ter para que essa pessoa não venha interferir no andamento do espetáculo. Com certeza. Quanto ao público, né? Foi bom o público? Bom, no sábado melhor ainda. É que domingo nós só tivemos 2 jogos, mas o sábado realmente o público foi muito bom. O meu sócio lá, o Guilherme Rui, teve que fazer uma reposição no estoque de bebidas, né? Porque em determinado momento já não tinha mais. O pastel também foi terminar mais cedo, né? Então, para nós isso é sinal de que o público... Estava agradável, sábado? Estava agradável, a temperatura boa. Não era uma temperatura de inverno, daquele rigoroso, e era uma temperatura agradável para jogar futebol, né? O que nos facilita nessa época do ano é que não tem aquele sol quente rachando. E nós já tivemos exemplo na segunda edição da Copa Santa Maria de Futebol 7, de jogadores em que a chuteira chegou a abrir com os pés queimando. Tamanha a incidência do sol que no gramado sintético faz com que o piso realmente fique muito quente. Eu participei de jogo trabalhando já na beira do campo, lá no gramado de São José.
Foi um jogo do Grêmio contra o São José, se não me engano, que o pessoal botava balde de gelo do lado para botar os pés dentro do balde, né? Porque não suportava o calor do... Então, e outra, isso que é chuteira, abriu uma chuteira. Sim. Corre o risco de abrir uma chuteira e o atleta ter que sair do jogo para trocar uma chuteira. Isso pode acontecer. Claro. Porque descola a parte de baixo. E é algo que nós, infelizmente, não temos como controlar. Porque a questão do horário, muitas vezes no calor, um jogo às 2 horas da tarde, é por necessidade da casa. E graças a Deus, no inverno, esse problema, no outono, esse problema não se tem. Já a chuva não chega a ser um grave entrave, pelo contrário. Chovendo, por exemplo, muito forte na quinta e na sexta. Tendo sábado de manhã, de repente, um tempo bom, a rodada fica confirmada porque a gente dá um jeitinho de secar os lugares mais encostados, onde as pessoas possam sentar, por exemplo, numa mini arquibancada, nos bancos de reservas. E aí o problema é solucionado porque o resto do pessoal pode ficar na área interna que é coberta. Então, nós temos essas facilidades, né? E a temperatura também tem nos facilitado aí e contribuído para uma grande competição. Ajudado. Vamos dar uma repassada dos resultados do final de semana passado? Vamos lá, nós tivemos incríveis goleadas nesse final de semana, até me chamou muito a atenção os placares que nós tivemos. Vamos começar com o jogo do sábado, o jogo do grupo B, já que a chave A esteve de folga nesta rodada, estreou a chave E, que foi apenas um jogo, é uma chave de 3 equipes. Pelo grupo B, um jogo bem disputado, em que a equipe do The Blacks acabou vencendo por 4-2 o Soares Futebol Clube. Inclusive, o artilheiro foi marcando 3 vezes e, se não me falha a memória, chega na artilharia do campeonato já com 6 gols. Destaque do jogo. 3 gols marcados no primeiro jogo e 3 no segundo. Ganhou meia pizza? Ele foi o destaque do jogo e é um jogador realmente que em qualquer modalidade que ele jogue, no próprio salão, um set ou campo, ele acaba fazendo a diferença. No segundo jogo que nós tivemos na rodada, que foi inclusive o jogo do 15 de Roquembaque com o Clarion, e a estreia do Francisco Ribas Rezende, o Chiquinho, pela equipe do 15 de Roquembaque, que acabou marcando um golaço de fora da área. A equipe do 15 de Roquembaque com 4 gols, o Matheus Prestes, mas o destaque do jogo acabou sendo o jogador Matheus Bevelaco Beves. A equipe do 15 acabou vencendo o Clarion por 8-1. 8-1. Foi um placar realmente bem elástico e mostrou a força da equipe do 15, que teve a estreia do Chiquinho, que é um jogador que a gente sabe que não é tão móvel assim no futebol 7, mas tem uma batida da bola num gol que ele fez, que ele só tirou do goleiro batendo lá em cima no ângulo, mostrando toda essa qualidade, principalmente na finalização, que é onde ele mais contribui no futebol 7. No outro jogo da rodada, esse jogo foi pelo grupo D, também pelo grupo D, outra goleada. O Orgatec FC Joia surpreendeu a equipe do Progresso Futebol Clube de Cabobi e acabou vencendo por 7-2. O Progresso, que teve a ausência de 2 jogadores importantes e fundamentais da equipe, os irmãos Thiaguinho e Linger, filho do popular Veinho, dos veteranos, que acabaram por motivos que o próprio Progresso ficou meio sem entender, não compareceram à partida. Um deles parece que estava em casa e não foi, o outro não compareceu, e enfim, a equipe se sentiu muito prejudicada lá, porque são 2 jogadores vitais, que acabou não segurando a equipe do Orgatec, que mais uma vez teve como melhor em quadra, pela segunda partida consecutiva em 2 rodadas, o atleta Matias Rode, lá de Restinga Seca, filho do seu Ercílio, lá do famoso Móveis Rode, do futebol de campo, que acabou ficando com um prêmio de melhor em quadra. Depois nós tivemos um terceiro jogo, depois nós tivemos o 4º jogo, para completar a tarde de sábado, o jogo das 5 horas do grupo C, em que o Esporte Clube Largados acabou perdendo o seu jogo como mandante da partida para a equipe do Esporte Clube Osasar pelo placar de 6-4. Destaque para um jogador que marcou 2 vezes e acabou fazendo um belo gol, o conhecido Rafael Viana, filho do nosso amigo Paulo Viana, que foi destaque no jogo e recebeu o prêmio dos 20% de desconto. O Paulo Viana levou a pizza para comer. Pode ter levado, porque o Paulo Viana não foi lá olhar ainda. Foi a estreia do Rafael Viana e acabou realmente contribuindo demais para a vitória da equipe do Esporte Clube Osasar, que é a primeira equipe campeã de futebol 7 na história do futebol 7 de Santa Maria, lá nos tempos do Rio Grandense. Depois vamos lembrar aí os jogos do domingo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, aí voltamos com os resultados do domingo e aí conversamos sobre a próxima rodada. Vamos fazer um intervalozinho e voltamos já já. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos.
A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Legal, estamos retornando com o nosso Zona Esportiva desta quinta-feira. Lembrando que o apoio é de Rota 11, posto Rota 11, o posto mais central da cidade. Walter Beltrame, o nome Materiais de Construção. Maria Vaidosa, que veste os apresentadores do programa. Também o Planeta Bola, o Porto Cred e o X do Toco. Matheus, os jogos de domingo também foram interessantes, como foram os de sábado? Duas olhadas mais uma vez, né? O primeiro jogo pelo grupo B, o Nova Aliança, que ainda teve um goleiro expulso e que é uma equipe novata no futebol 7. Há muitos atletas que há pouco tempo começam a jogar futebol 7. Essa equipe acabou levando 9-0 do Vídea Real Clube de Futebol, que acabou tendo como destaque o jogador Daniel Dani, conhecido no nosso futebol amador, que inclusive vai defender o esporte da Copa Diário, é um atleta realmente que se destaca bastante no futebol amador, está jogando no Ituano agora na Copa do Luzian e acabou se destacando, sendo o melhor jogador da partida. Levou o prêmio. Não me lembro se foi 4 gols agora que ele marcou. É bom sempre relembrar que o prêmio de melhor jogador tem um desconto na pizza. É, 20% de desconto na pizza gigante da Casa Brasil, lá do amigo Marcelo Xavier, ali na Vila Tomazete. Casa Brasil na Tomazete. Sabe que eu moro perto ali, cara, e sabe que poucas vezes eu passei por ali, mas eu vou provar essa pizza ali. É boa a pizza? Excelente. Eu quero agradecer ao Marcelo mais uma vez pela parceria. O pessoal realmente tem gostado bastante. E aí fica ainda mais legal quando o pessoal compra a pizza, como foi o caso, por exemplo, do Romário na última edição da Copa Santa Maria, que ele ganhou a pizza, o melhor jogador da final, e ainda faz a propaganda para o Marcelo ali no Facebook. Né? Uhum. Então fica mais legal ainda. Marcelo, eu vou entrar em contato Marcelo com o Marcelo, Xavier. Vou pedir uma pizza para dar uma provada na pizza. Depois, quando puder, tu me passa o telefone deles. Agora não lembro de cabeça, passo sim, não lembro de cabeça, eu só passo. Sabe que eu moro perto, eu moro no Parque do Antônio Reis, ali no facilita bastante, o lugar é bem acessível. E aí dá para buscar uma pizza ali no Marcelo, né? Com certeza. E no domingo ainda nós tivemos a estreia do Grupo E. O Resenha, que é a base do União Independente, e como diz o Fernandinho, né, atleta do União e do Resenha, que a equipe deles praticamente não tem nenhum furo. Quando eles falam furo, é aquele atleta que não sabe jogar. Né? Eles acabaram ganhando 7-2 pelo Grupo E do Esquadra Azul de Júlio de Castilhos, com direito a um shootout perdido pelo jogador Barata, né? Assim como também o Nova Aliança acabou perdendo um shootout, poderia ter diminuído 9-1 para a equipe do Vídea Real, que acabou vencendo o jogo. Vamos então agora à classificação das chaves. O Grupo A, nós tivemos só uma rodada e agora tem um complemento no final de semana, que é a segunda rodada. O Azar lidera com 3 pontos, o Arsenal e o Santos têm a mesma pontuação e a mesma posição, empataram em 3-3. E os São Amigos têm 1 ponto e saldo -1 em uma partida. Pelo Grupo B, a situação já se encaminhou de classificação para o da Blacks. 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, 9 gols marcados, 2 sofridos, saldo 7. O Vídea Real Clube de Futebol tem 2 jogos, 1 vitória, só que 9 gols marcados, 5 sofridos, saldo 4.
porque venceu por maior diferença o Nova Aliança do Cruz Soares, que tem 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória, 6 gols marcados, 5 sofridos, saldo 1. Interessante que apesar do Soares ter perdido 4-2 para o The Blacks e o Villarreal por 5-0 para o The Blacks, acaba fazendo a diferença os 9-0 que o Villarreal aplicou no Nova Aliança, e que o Soares acabou vencendo apenas pelo placar de 4-1. Essa é a classificação dos grupos A e B. Depois nós temos uma outra situação, que é a classificação dos demais grupos da competição, né? Nós temos aqui, por exemplo, no grupo C, o Sport Clube Azazar com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, marcou 10 gols. A equipe do Sport Clube Azazar lidera o grupo, acabou sofrendo 6, saldo de 4. Depois nós temos o Taboio com 3 pontos, mas apenas uma partida jogada. Acabou marcando 3, sofreu 1, saldo 2. O Danger tem uma partida jogada, acabou perdendo o jogo por 4-2, então tem 2 gols marcados, 4 sofridos, saldo menos 2. E o Largados do Esporte Clube, esse sim, já está praticamente eliminado, perdeu as 2 partidas, acabou marcando a primeira partida 1 gol, na segunda 4, acabou marcando 5 gols, acabou sofrendo 3 da primeira, com mais 6 da segunda, 9. Então a equipe já está praticamente eliminada, hein? Não tem mais chance de classificação à próxima fase da competição. A equipe do Largados já está praticamente eliminada na competição. E no grupo E, nós temos o Resenha na liderança, com 3 pontos. O Esquadra Azul tem nenhum ponto somado, que perdeu a primeira. E a equipe da Associação Desportiva Confrades ainda não estreou, vai fazer a sua estreia agora contra o Resenha no final de semana. Então nós vamos aproveitar para passar a próxima rodada, então, da Copa Santa Maria de Futebol 7. Que vai acontecer no sábado e no domingo. No sábado e no domingo. Então nós temos agora, no final de semana, o Arsenal Futebol Clube jogando contra o Azar Futebol Clube pelo grupo 1. 2 horas, o Arsenal empatou o primeiro jogo e o Azar ganhou, é jogo interessante aí. O Arsenal precisa da vitória para seguir com chance de classificação e melhorar a tabela. Jogo às 2 do sábado. Depois também no sábado, 15 horas. Esse jogo pelo grupo, que não é grupo B aqui, é grupo D. Esse jogo já vale classificação à próxima fase da competição. Já começa a encaminhar. Então nós temos o 15 de Rockenbach enfrentando a equipe do Progresso Futebol Clube. O jogo ocorre às 15 horas. E o 15 de Rockenbach tem 4 pontos da classificação. A equipe do Orgatec, que eu acabei não passando a classificação pelo grupo D, também tem 4 pontos, só que o 15 tem um saldo melhor. O Progresso é o terceiro com um saldo negativo, mas também com 4 pontos, que herdou um ponto bônus do torneio no início. Então, a equipe do 15 de Rockenbach e do Orgatec jogam nessa rodada já para definir o grupo contra Progresso e Clarion. O Progresso tem alguma chance de classificação, o 15 joga às 3 horas com o Progresso e o Clarion joga às 4 horas com o Orgatec. O Orgatec está numa situação que vai enfrentar o Lanterna da Chave. O Orgatec pode até perder o jogo, desde que o Progresso não caia no 15. As duas equipes estariam classificadas, o 15, por exemplo, em primeiro lugar e o Orgatec em segundo. E depois teremos pelo grupo C, às 5 horas, Largados e Danger. O Danger ainda tem 2 jogos, busca uma vitória para seguir na briga por classificação, jogo pelo grupo C. Depois nós temos só Amigos e Santos no domingo, às 15 horas pelo grupo B. Esporte Clube Azazar e Tamoio, às 4 horas pelo grupo... Aliás, só Amigos e Santos é pelo grupo A, às 3 da tarde no domingo. Depois, domingo, dia 9, às 4 horas, pelo grupo C, Esporte Clube Azazar e Taboio. E pelo grupo E, o Confrades, a Associação Esportiva Confrades, faz a sua estreia às 5 horas no domingo contra a equipe do Resenha. Então, são os jogos do final de semana, apenas uma chave. Já termina a primeira fase agora, que é a chave que tem menos equipes. Não, é a chave com 4, ela já termina a primeira fase agora, ela já vai para a sua terceira rodada. O grupo C não termina a sua primeira rodada, porque ficou um jogo atrasado entre Taboio e Danger, mas encaminha a questão da classificação. No grupo A, folga. Aliás, o grupo A joga a segunda rodada, o grupo B folga. No grupo A também o Azar pode encaminhar a classificação com vitória, já que a equipe que venceu a primeira rodada. E no grupo E nós teríamos a segunda partida, que pode encaminhar a classificação do Resenha. Na verdade, o Resenha tem 5 pontos, tendo 2 pontos como campeão do torneio início, por isso ele fica com 5 pontos, já tendo ganhado a primeira, soma os 2 pontos do torneio início mais os 3 da fase de grupos, e já está praticamente com a classificação encaminhada. E o Progresso, como eu falei no grupo D, ele herdou um ponto com o vice-campeão do torneio início, mais 3 no primeiro jogo, 4. Mas como ele perdeu o segundo e tomou uma goleada, ele tem saldo negativo, já ganhou o primeiro de 4-3 no Clarion e está correndo sério risco de, se não vencer, ficar eliminado na primeira fase.
Legal. Matheus, tu também é treinador de futebol, então tem uma pergunta para ti, que me endereçaram aqui, que eu vou passar para ti essa pergunta. Eu poderia até responder, mas eu gostaria que tu respondesse como nosso convidado, tu é treinador. Vamos lá. Pergunta aqui que fizeram. Quando um time adversário tem um jogador que joga como ponta avançado, quem é que marca esse jogador? Ele é um atacante, mas ele joga pelo flanco. Quem é que marca, o zagueiro ou o lateral? Para mim é o lateral. Lateral. E aí quando o lateral do time adversário apoia e vão os dois para cima do lateral que está marcando esse ponteiro, quem é que marca esse lateral que está subindo? Na minha opinião, o volante faz a cobertura. Tá. E quem é que marca o meia do volante? Aí um meia recua. Certo? Pelo menos é a situação que eu vejo. Não, é a pergunta que eu estou te fazendo, como que eu também teria uma resposta. É uma pergunta bem interessante. Porque, na verdade... Porque às vezes os caras jogam 2 jogadores em cima do lateral, né? Eu não sou muito favorável a um zagueiro sair da área para fazer determinada cobertura, a não ser quando muito necessário. Para mim, quem faz a cobertura na marcação de um ponta, ou quem deve marcar o ponta e não é nem cobertura, é o lateral. Se o lateral da outra equipe também fizer a ultrapassagem, o volante pode ajudar a fazer a cobertura. Melhor, na minha opinião, do que um zagueiro fazer isso. No futebol 7, por exemplo, a gente tem a troca de marcação, que eu não acho uma coisa muito eficaz, e é pior ainda que o futebol, né? Porque o buraco aí é visível, é frequente. Agora, no futebol de campo, eu acho que essa situação que eu coloquei, pelo menos eu acho a mais justa, a mais interessante e a mais plausível. Sai o volante para marcação. Sai o volante para fazer a cobertura. E o zagueiro pode pegar o meia. Se por acaso vem o meia lá de cima, o meia vem fazer a cobertura. Até aí eu concordo contigo, só eu complemento uma coisa que eu pensaria assim, ó. Como o volante vai sair, o meia deve entrar para dentro da área. Isso aí, Aí o zagueiro exatamente. pega o meia. Porque o zagueiro fica sem atacante para marcar. Pode. Em vez de vir um meia de lá para marcar, entendeu? O meia continua pegando o seu volante e o zagueiro pega o meia. E às vezes você tem um meia na sua equipe com uma certa posição física que dali um pouco pode jogar lá atrás. Claro, não, isso aí, claro, são opções, mas simplesinho assim, ó, a resposta que eu daria bate quase com a tua. O lateral pega o cara o ponteiro ali, tá? Claro. O volante vem no lateral que está subindo. E o zagueiro pega o meia que sobrar. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Se esse time perde a bola e toma um contra-ataque... Ah, bom, tchau, né? Tchau. Tu também já quer matar o cara que... eu já penso no... já pensa no contra-ataque. Tu vai no contra-veneno já, né? Ainda mais que eu estou pensando no meu time defendendo e no adversário atacando e parceirinho. Tu já vai no contra-veneno. Já, vai levar, né? Ou pelo menos vai ficar o meu atacante na cara do gol. Se ele errar o gol, dali um pouquinho, o meu treinador vai perder a paciência com ele e numa próxima jogada que ele errar, vai tirar ele do jogo. Sim, com certeza. Matheus, alguma coisa mais para nós complementarmos? Não, era isso. A gente tem agora, então, rodada do Futebol 7. É bom o pessoal se ligar em 8 e 9. 8 sábado, 9 domingo. Depois nós temos o fechamento da primeira fase já nos dias 15 e 16. Sábado, na outra semana e no domingo, já fechamos aí a primeira rodada. Tanto é que o jogo Danger e Taboio, pelo grupo D, que não foi realizado na semana passada, ficou para o dia 15 às 6 da tarde. E eu peço para que as pessoas acessem o endereço www.facebook.com/Liga Santa Mariense de Futebol 7. Lá a gente tem postado fotos dos melhores jogadores em quadra no jogo a cada partida dessa rodada, entrevista com esses jogadores e foto também de alguns jogos, não foto pelo menos uma por jogo e de todas as pessoas, ou da maioria das pessoas que lá estiveram presentes acompanhando os jogos, e fotos das equipes fardadas bonitinha lá, para você conhecer também a cada rodada quem são as equipes, 19 equipes que participam desta competição. E tu fica já comprometido comigo a me mandar essas fotos por WhatsApp? Cada programa nós apresentarmos uma equipe aqui. Não, pode ser, tranquilo. Ou 2 equipes para dar. É que a gente tem um cuidado, né? Tesses, e eu quero frisar isso, de que a gente, pelo menos é uma posição que eu entendo como natural, que uma postagem numa página, mais de 4, 5 por dia, já se torna cansativa. Claro. Então, para a gente não gastar todo um arsenal de fotos das equipes numa rodada só, a gente, por rodada, a gente vai tirando foto das equipes e vai largando aos poucos. Essa que tu largar, manda para nós. Com certeza, quando tu estiver presente aqui, nós vamos botando no fundo. Não, maravilha. Para a próxima semana já está combinado. Então. Porque aí ali no fundo nós vamos colocando a foto, botamos uma ou duas para o programa. Não,
com certeza fica bom. Valorizando também esses... E mesmo das equipes eliminadas em fases posteriores, a gente pode colocar nas fotos para valorizar, especialmente aquelas pessoas que fazem um trabalho de mesmo que não tem um fardamento original da equipe, que ainda não ficou pronto, eles utilizam um fardamento para determinar que a equipe está bem fardada. E falar em fardamento, quando eu tiver uma camiseta do Planeta Bola, eu faço questão de utilizar na beira do campo. Não, com certeza, a gente vai providenciar. Mas tem que ser um extra GG, né? Ah, não, com certeza. Beleza? Muito obrigado, Matheus. Grande abraço. Até a semana que vem. Sucesso na rodada, né? Com certeza, estaremos lá. E nós estamos de volta amanhã, sexta-feira, com mais um Zona Esportiva.